Olá, tudo bem? Aqui é o Edward. Hoje me ocorreu uma dica interessante sobre desenvolvimento pessoal e eu vou contar uma historinha. Eu lembro que, acho que foi 2002, eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei um mês nos Estados Unidos visitando clientes. Eu estava a trabalho, então fiquei lá um mês para fazer vendas, né? Era um mercado de exportação que a gente, na empresa em que eu trabalhava antes, nós estávamos explorando. Bom, e eu fiquei, nós tínhamos existe um contato lá, tinha uma pessoa que era brasileira, estava lá e era o nosso escritório ali, né? E no fim de semana eu saí com eles, né? Eles me convidaram para, vamos sair um pouco, porque eu ficava sozinho ali no hotel. Então a gente saiu juntos. Um dos passeios que a gente fez foi num desses, porque era verão, então a gente foi nesses parques de água, sabe aqueles que tem tobogã, piscina, todas aquelas coisas, né? E foi ótimo, né? Ficamos lá, tomamos um sol, e eu ia lá nos tobogãs ali, nadava, eu gosto muito de nadar, né? Eu já gosto muito de esporte e também gosto de nadar. Então eu aproveitava, pegava aqueles tobogãs, e tinha um tobogã ali, e você deve conhecer esse tobogã, é aquele tobogã que é enorme assim, a altura, assim, eu ficava olhando para ele, eu deixando para depois, né? Eu nem sabia se eu ia ali naquele tobogã, né? Porque ele era muito alto, ele desce praticamente assim, perpendicularmente ao solo, assim, sabe? E era muito alto, né? E eu ali olhando, aí chegou um determinado momento que eu já estava cansado, assim, já tinha, né? Deitei lá numa daquelas cadeiras, assim, que você pode ficar deitado, bebendo ali, e olhando de longe aquele escorregador, né? E eu sabia que a partir do momento que eu decidisse andar e descer naquele escorregador, eu tinha que tomar uma decisão, se eu ia ou não ia, né? Porque eu não ia querer fazer feio, né? Imagina. Então assim, eu estava ali, o meu colega estava do lado, né? A esposa dele também, e aí eles falaram, e aí, você não vai lá naquele escorregador? Eu falei, putz, olha, tô pensando, mas eu tô assim com um certo medo, sabe? Ah, não, vai lá, não perca essa oportunidade, vai lá, né? Não, tudo bem, eu acho que eu vou, mas só me dá um tempinho. E eu tava com vontade de ir, eu nunca tinha ido num escorregador desse. Eu sou uma pessoa que gosta de desafiar, mas o desafio dá medo. A gente às vezes tem medo de fazer uma coisa nova, porque a gente sai da zona de conforto. Então, em determinado momento eu cheguei e eu sabia, quando eu dissesse essa palavra, eu não ia poder voltar atrás. E nem era porque eu não estaria com medo, muito pelo contrário, né? Eu ia estar com muito medo, mas eu não ia querer fazer cara de, passar vergonha, né? Vai lá e desiste. Aí, mas eu disse essa palavra. Eu levantei da cadeira que eu estava, olhei para o meu colega, para a esposa dele e falei, eu vou. Pronto. Nesse momento já estava definido e eu não podia mais eu até poderia, claro, desistir, chegar lá perto, voltar, né? Mas eu ia passar vergonha, né? E normalmente a gente não quer passar vergonha. E ok, aí eu fui andando até lá, né? Enquanto estava caminhando, eu poderia ainda ter uma chance de não ir, né? Porque por enquanto eu só ia passar vergonha com o meu colega e a esposa dele, mas ninguém, né? Aí quando eu cheguei perto ali né, tem a escada, né? Primeiro degrau, e as pessoas ali subindo, né? Daí eu olhei para aquele degrau e falei, nossa, esse é o degrau, né? Esse é o degrau. A partir do momento que eu pisar naquele degrau não vai ter mais jeito. Porque aí fica pior se eu tiver que descer a escada, né? Imagina eu descendo a escada, em vez de descer pelo escorregador. E fui lá, pisei no degrau e fui subindo. E aí eu já sabia, não, agora eu vou ter que fazer. Agora eu entrei no jogo, entrei aqui e vou ter que ir até o fim. E fui indo. Chegando lá no alto, eu lembro que ficamos esperando, porque aí vai um por um, você já fica numa fila, fica todo mundo parado e como é alto aquilo lá, né? Eu olhava lá para baixo, falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Agora não tem mais jeito, né? E eu não queria passar vergonha, então eu falei, não, eu vou. E eu também tinha o desejo de descer e experimentar. Ok, chegou ali, uma pessoa na minha frente, era um garoto,
devia ter aí uns 15, 16 anos de idade, né? Um garoto, né? E ele foi, o cara lá que estava controlando do parque chamou ele para ir. Deu as instruções, né? Que ele tinha que ficar assim e tal, e sentar ali e descer. E o garoto foi lá, fez aquilo lá, sentou ali, aí parou, aí segurou assim do lado. Daí eles conversaram um pouco ali, daí ele fez de novo assim, aí ele parou de novo. E eu era o próximo, né? E não é que o garoto desiste na minha frente? Puxa vida, aí você olha assim, sabe quando você já está com medo e uma pessoa bem na sua frente desiste? Eu quase fiquei com vontade de chegar assim pro cara e falar assim, não, pode deixar que eu levo o garoto lá para baixo. Mas evidentemente não, né? Ali o cara pediu pro garoto se afastar e já fez assim, ó, pra mim, ó. Putz, daí lá fui eu, né? Aí, bom, o que eu fiz nessa hora? Eu falei, não, agora é pra ir. Eu tava com medo e eu falei, agora eu vou. Pronto, fui lá, andei, pá, aproximei e escorreguei. Ó, quem já foi nesse tipo de escorregador sabe como é. Quando você começa a descer, ele já descola, as costas descola momentaneamente, você sente um frio na barriga, aquela situação de queda livre mesmo, né? E missão cumprida, desci no escorregador e tudo bem. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é assim na vida. Muitas vezes a gente tem o desejo de fazer alguma coisa. Sabe quando você tem aquele sonho, aquela atividade que você fala, não, eu gostaria de fazer isso. Talvez você mesmo queira um dia, você mesmo quer fazer um blog, quer publicar vídeo na internet, tem um assunto que você é apaixonado e quer se dedicar a isso, né? Mas você fica naquele receio, e se eu fizer passar vergonha? E se eu começar e não conseguir ir para frente? E se as pessoas não gostarem disso, né? Aí você começa a sentir medo. E esse medo faz com que a gente não tome ação. Essa é a pior coisa que pode acontecer. Porque aí você espera, não, eu vou esperar uma condição melhor. Hoje não. Talvez amanhã, semana que vem, ano que vem. Aí quando chega um determinado momento que passou 2, 3, 4, 5 anos e você olha para trás e fala, puxa vida, se eu tivesse começado lá, eu já estaria mais à frente aqui, já teria feito isso. E por quê? Por que não começou? Então isso a gente tem que analisar, olhar para a gente, dentro da gente mesmo e falar, onde está o meu medo? Onde está o meu receio de iniciar essa tarefa? Né? Talvez nesse medo, está aí o problema. E o que você precisa fazer nesse caso? Com a analogia do escorregador que eu comentei ali, você precisa simplesmente dar o primeiro passo, né? A hora que você dá o primeiro passo, você vai sentir aquele, nossa, agora ferrou, eu vou ter que ir, não tem jeito. Mas é importante porque você se põe numa situação de desconforto momentâneo, mas aquele primeiro passo é decisivo, eu digo que ele é o mais difícil. É o mais difícil, como eu estava lá no escorregador, o primeiro passo, primeiro degrau, foi o difícil. Mas ali eu sabia que agora não tem volta, porque eu já comecei andando, então você já se comprometeu. Então a minha dica aqui hoje é essa, dê o primeiro passo. Se você quer publicar alguma coisa online, por exemplo, comece, já faça o seu blog, transmita a sua mensagem. Se você quer começar um projeto novo, alguma coisa, dê o primeiro passo, comece, assuma que você quer fazer isso. Procure algumas pessoas com que você pode vamos dizer, compartilhar esse seu desejo. Eu não recomendo falar com muitas pessoas, porque às vezes tem pessoas que não vão te ajudar ou te apoiar da maneira correta. Mas para algumas pessoas é importante você colocar e fazer isso. Mas o primeiro passo, a importância do primeiro passo, aquele passo desafiador, essa é fundamental para você conseguir conquistar aquele seu objetivo ou iniciar aquele trabalho que você quer. Então, essa é a minha dica de hoje. Agradeço por estar vendo aí esse canal, o meu canal, e peço aqui, ó, clique aqui embaixo, aqui, né, na tela, e assine o canal.
assine aí, deixe um comentário e vê ali, tem o botão gostei, não gostei, pode clicar, se gostou clica lá, se não gostou clica ali também, me explica por quê, para mim vai ajudar bastante a melhorar cada vez os meus vídeos. Obrigado e até mais.